O marketing é um ponto importantíssimo da sua empresa e o branding está dentro disso. Se você quer entender o que ele pode fazer para agregar dentro da sua empresa e impulsionar os seus resultados, assista então esse vídeo. Esse vídeo conta com a apresentação de Ivan Lucas, o gerente de marketing do Sebrae, passando toda a sua experiência e expertise sobre o assunto para impulsionar o seu negócio e agregar valor. Já publicamos a primeira parte dessa entrevista aqui no nosso canal e falamos um pouco mais sobre como o Sebrae pode ajudar a sua empresa em diversos setores. Então corre lá e assiste se você ainda não viu e bora para esse vídeo. Quero trazer, assim, todo mundo quando fala de tendências, assim, que é sempre uma forma. O que tem de novo para 2025? O que Uma tá fórmula tendo de mágica. melhor? É uma fórmula mágica. Usar a inteligência artificial para tudo e tudo mais. Eu queria, assim, que você desse a sua opinião de o que você acha que, assim, é essencial para o empreendedor nesse ano, né, nesses novos tempos, a seguir em relação a marketing e branding. Eu acho que assim, Donizete, a gente tem os gurus, né, de tudo, os caras que estão falando do futuro, né? Eu sou muito prático, muita coisa assim. Então acho que a gente tem que testar mesmo. Ferramenta de pega e testa. Escolhe as que você gosta, segue o fluxo, né? Sim. Mas tem que ter. Mas eu vou dizer o seguinte, eu acho que a principal tendência que a gente tem hoje e que eu acho que ela vai permanecer por muito tempo é uma consolidação de marca pessoal. Sobretudo o empreendedor, né? O empreendedor que ele é o rosto do seu negócio, ou seja, ele não pode ou ele não tem ainda potencial de contratar um garoto propaganda, um influencer grande, né? Ele precisa ele mesmo ser o rosto, ele precisa entender de ferramentas digitais, né? Sim. Eu costumo fazer uma alusão, não é do nosso tempo, mas no tempo dos nossos pais e tios e avós, quem fazia o curso de datilografia, né, daquela máquina de escrever, colocava isso como diferencial no currículo. Sim. Certo? Tudo certo, beleza. Passou-se o tempo, veio o curso de digitação. Eu fiz um curso de digitação no colégio ainda, né? O ASDF Também. Espaço. Todo mundo fez esse negócio. Né? A gente colocou isso nos primeiros currículos, né? Eu coloquei no meu primeiro currículo. Hoje em dia, quando eu contrato uma pessoa, eu estou entendendo ou subentendendo, né? Fica subentendido que ela sabe digitar, Sim. né? Do jeito que for, assim, ela minimamente ela precisa entender. E eu gosto de fazer a seguinte comparação, né? Dos mesmos criadores de máquina de datilografia, curso de digitação, vem aí a novidade do mundo, que é entender de mídias digitais e de branding. Sim. Ou seja, são assuntos transversais a qualquer profissão. Seja você um produtor rural, seja você um executivo de alto cargo numa empresa 100% urbana que faz negócios com a China. Você precisa entender sobre comportamento, sobre como seu cliente entende, onde ele está e que tipo de conteúdo você produz. Então, acho que essa linha de tendência é muito forte, que vem muito com o LinkedIn também, né? Por muito tempo, o Brasil ele acreditou que o LinkedIn só existia quando você precisasse procurar um emprego, né? E eu costumo dizer que é o inverso, para você não ficar sem, né? Quem for. Recentemente eu vi uma palestra do LinkedIn Brasil. Hoje, a nossa nação é a terceira maior no LinkedIn. Cara, se a gente perde hoje, se eu não me engano, para os Estados Unidos e Índia. Que são países muito mais populosos também. Na comparação, nós estamos muito além, né, dos caras. Então, mas nós somos terceiro. Então, hoje, o LinkedIn vai chamar de top voices, né? Que é a galera que produz conteúdo lá dentro, que a sua grande maioria são CEOs ou diretores. Então, antes, a pessoa ela gostava de se relacionar com a marca. E eu costumo dizer que a marca ficava aqui num céu e a gente aqui, né? Hoje em dia, a gente está aqui, cara. Então, por isso que a gente tem, por exemplo, o João Adib, né, da CIMED, fazendo o Caldeirão do Hulk no domingo. Fazendo suas aparições todos os domingos. Ele, o CEO. Né? Então, isso mostra para nós que não é só a marca pela marca. Tem que ter uma pessoa ali, tem que ter humano para humano, né? Tem que ter essa conversa um pouco mais específica. Então, acho que é uma grande tendência, sabe, Donizete? A gente caminhar para um brand muito bem assertivo, uma construção de marca, né? É isso que a gente falava, é um verbo do ING, no gerúndio. Então, é construindo uma marca, eu vou caminhando, eu vou corrigindo, eu vou tirando um pneu, colocando outro, eu mudo a direção, mas eu continuo caminhando ali, né? E isso vai com certeza, vai nos consolidar como autoridade e vai nos abrir porta. Esses dias eu fiz um teste com uma colega aqui do trabalho, falei assim, pesquisa aí para o chat GPT, o que ele sabe sobre você? É um teste absurdo. Quando você vê isso, cara, você já testaram? Sim. É um negócio que você fica maluco. Você fala assim, não tem lógica. Das duas, uma.
Ou o que você se entregou na internet, ele vai te ver com bons olhos e vai te jogar lá em cima, você vai ter uma autoestima muito boa, ou o inverso. Mas qual que é o fator decisivo? É o conteúdo que eu produzo. Sim. É quanto falam sobre a minha marca, né? É o quanto dizem sobre mim. Então, acho que qualquer empreendedor, antes de qualquer coisa, ele precisa ter o seu nome muito forte, a sua marca muito forte. Por quê? E aí essa é uma opinião minha, pessoal. Se a empresa A, que ele lidera, fracassar, falir, ele tem um rosto forte para voltar numa empresa B, para voltar numa empresa C, para construir uma empresa D, e assim, quantas vezes ele determinar que sejam importantes, né? É diferente da época dos anos 80, 70, que a gente tinha marcas muito fortes. Mas quem que é o rosto por trás das marcas? Dificilmente a gente sabia. Sim. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia está bem mais comum. E na parte, então, do CPF, por trás do PJ, do CNPJ, né? Como que você daria essas dicas para uma pessoa que está começando agora com a empresa e quer colocar mais a sua cara à frente, fazer um branding melhor sobre a sua marca? Quais são os primeiros passos antes de chegar a níveis de escalonamento, mas sim de preparação, do Tatear, simples né? mesmo? Tatear o Sim. mercado. Acho que a primeira coisa é ser aluno dos cursos Vídeos que Vendem, que é aqui da nossa escola de negócios, né? É um curso muito prático, focado em produção de vídeo. Sim. Então, muitas pessoas são tímidas na frente do vídeo. Tá tudo certo. A gente não teve disciplina disso, a gente aprendeu fazendo, né? Sim. Vendo outras pessoas. A gente continua fazendo sobre isso. Eu gosto sempre de pensar assim, eu fui professor com 25 anos, né? Então, há 10 anos eu sou professor. A minha primeira aula com a minha última aula que eu ministrei não se compara. Essa daqui ela tem que ser muito melhor do que essa. Sim. A primeira aula de janeiro com a última de dezembro desse ano, a de dezembro tem que ser muito melhor. Mas a gente tem uma história, tem uma jornada, como você mesmo disse. Então, primeiro, eu acho que a pessoa tem que se capacitar no Vídeos que Vendem. Depois, eu acho que network é muito forte. Então, estar em eventos, ser curioso, eu acho que essa é uma característica de muito, assim. A gente precisa ser curioso, né? Geralmente a gente é curioso naquilo que a gente quer, no que a gente gosta, no assunto que a gente gosta. Tá tudo certo. Mas eu preciso entender, eu preciso compreender. Eu gosto muito de uma parte política, né? Que envolve a nossa atuação. Então, eu gosto muito de entender como é que estão os bastidores, quem que é o prefeito de tal cidade, como é que ele compôs o secretariado. Porque quando eles chegam no nosso evento, a gente já tem um radar, assim, e tem outros colegas que trabalham com isso efetivamente, que já tem a vivência muito maior. Mas esse eu acho que é um diferencial que eu tenho, que é de olhar e, poxa, fulano, ciclano, mas ciclano já deu uma olhadinha ali, sabe aquele rolê de feeling? Sim. Eu acho que o feeling você vai treinando ele, né? Ninguém nasce com o feeling melhor do mundo, você nasce com ele pequenininho, é um skill mínimo ali, você vai subindo, né, o número dela até passar. Mas network, cara, sem dúvida, é o que eu acho que é um diferencial. Muitas pessoas veem meu LinkedIn, meu Instagram e falam, mas você só fica viajando, você só fica em evento. Mas não é isso, né? É porque geralmente toda semana tem um evento aqui ou um evento fora, enfim. E esses eventos movimentam o sistema Sebrae e nos movimentam também. Sim. Então, acho que esse network, participar de eventos, ter contato certo é importante. E uma dica que eu gosto de dar para todo mundo, né, seja se é uma carreira que ele quer de executivo ou não, eu acho que o mais importante é ele saber o que não fazer. O que ele não quer fazer. O que você não quer fazer? Ah, eu não quero fazer isso. Ótimo. Põe aqui e não olha mais para isso, né? Você não vai fazer isso. Porque a gente ainda fica muito na dúvida. O que eu quero fazer? Sim. O que eu quero, como diz outro, você mexe com o quê, né? Sim. O que você mexe? Então a gente tem que falar, não quero fazer isso. Se eu não fizer isso, está mais fácil, mais limpo o caminho para eu dizer mais ou menos o caminho que eu vou, né? O que eu quero fazer. Então é uma saída boa da gente pensar isso, sabe, Bruno? Assim, o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu sou bom, e o que as pessoas pagariam para eu fazer, né? Sim. Minimamente ali, é a base do MVP, né? Eu tenho uma dor, eu tenho uma solução, e quanto custa para a pessoa me pagar? A gente vê isso todo dia, né, no Instagram, as pessoas, se eu fosse dar uma consultoria sobre isso, vocês pagariam? Sim ou não? Ah, de tanto a tanto, de 97 a 397, né? Ah, ou lanço uma live, um produto semente, enfim. Então a gente tem um caminho, acho que é muito de teste também, né? De testar, de fazer, de perceber como funciona. Então acho que é um caminho interessante. Assim, já pegando o gancho do que você acabou de falar, eu queria entender, porque sempre foi uma curiosidade que eu nunca pensei tão a fundo, mas digamos que eu tenho uma empresa, nessa empresa eu tenho um conjunto
de ética, que são minha missão, visão, valores e Uhum. tudo mais, como eu posso utilizar isso, como eu posso, não, como eu devo utilizar esse tipo de cultura empresarial para fazer isso virar também parte do meu branding como pessoa Boa. física? Pergunta de 1,5 milhão de reais. Boa demais. Uma das funções que eu tenho é ser estrategista de brand, né? Eu gosto muito dessa função. Então, é onde eu desenho mesmo, escrevo tudo isso que vai ser atribuído numa marca. A gente parte de missão, visão e valor, mas aí a gente chega num tom de voz, né? O que é o tom de voz? Ele é como a marca fala, que jeito que ela imagina, né? Vamos supor que a gente está numa sala e nessa sala chega uma marca. Como é que ela chega? Que tipo de roupa ela está vestida? Como ela fala? A linguagem mais formal? Ela fala um pouquinho mais tímida, menos tímida? Ela é coloquial ou não? Ela é mais despojada? Qual que é o preâmbulo dela de comunicação, né? Que tipo de roupa ela veste? Depois a gente vai para o manifesto. O manifesto é a razão de existir da marca. Se disser assim, qual que é o manifesto da sua marca? Você tem que ter isso decorado, né? Nós existimos para isso, isso e isso, para atender aquilo outro. Uhum. Então você precisa ter isso muito bem definido, né? Então a partir disso a gente constrói toda uma trajetória de branding que aí vai combinar missão, visão e valores, manifesto, tom de marca, linguagem verbal, linguagem não verbal, né? Uhum. Para que se posicione. Eu gosto muito de pensar em duas frases que resumem um pouco disso, Bruno, que é assim: o branding é tudo aquilo que as pessoas falam de você quando você sai da sala. Então você saiu da sala, sua empresa saiu da sala. O que as pessoas falam, né? Que tipo de conversa elas têm? Quais são as oportunidades que elas falam do seu nome? Ou quais não são oportunidades? Então isso tudo faz parte de um brand que a gente tem pensado para, de fato, uma construção de marca, né? Sim. E uma outra frase que eu gosto muito é essa de Peter Drucker, que ele diz o seguinte: a cultura come a estratégia no café da manhã. Eu acho ela fantástica, porque a gente faz um trabalho de cultura, de desenhar isso tudo, de desenhar tudo isso que a gente falou, documenta, está aqui em páginas de Word, em PDFs, apresentações. Uhum. Ótimo. Se eu não tiver um processo, mais uma vez, de branding, de construção, vou construindo isso todos os dias com meus clientes internos e externos, no próximo café da manhã, a turma se reúne e engole o que você disse, né? Uhum. Então, é um trabalho contínuo de todo dia até a gente ter culturas estabelecidas. Então, acho que a gente tem bons exemplos hoje, né? Quando a gente olha para os cenários nacionais, as grandes marcas do nosso país, todas têm culturas muito bem definidas. Eu tive recentemente no Pinterest, né? Eu visitei o escritório deles lá em São Paulo. A cultura está desde o primeiro contato que você tem com a marca lá embaixo no prédio até o último, assim, até o banheiro. Eu fiquei impressionado com o banheiro deles, né? Um banheiro totalmente instagramável, bonito. Instagramável não, né? Porque é Pinterest. Mas um banheiro totalmente bonito, né? Um banheiro totalmente bonito. Aquela coisa que você fala, cara, os caras pensaram em tudo. Tem música no banheiro, é confortável. Tem assim um negócio desse tamanho de enxaguante bucal, um desse tamanho de pasta de dente. Então, assim, há um rolê totalmente pensado para isso. Não é, tive uma ideia, vou pôr. Não, está pensado, está estruturado lá atrás, né? Geralmente as grandes marcas conseguem fazer isso, né? E o pequeno ele precisa aliar esse desafio de ter um brand ou de fazer com a venda, né? Ele precisa vender, ele precisa sobreviver, ele precisa pagar as contas, né? Uhum. Se ele consegue equilibrar isso, ele tende a construir uma marca mais sólida por mais tempo. Muito bom, muito bom. Pelo exemplo que você acabou de dar, você falou muito bem sobre a questão da experiência, até com a pessoa que não é um cliente em si, mas a experiência que cada indivíduo tem com a marca. Uhum. E eu acho que esse deve ser um dos pontos mais difíceis de conseguir instaurar, assim, na minha opinião, né? De instaurar dentro de um pequeno empreendedor, de uma pequena marca, digamos assim, até uma padaria, uma ferragista, e você conseguir um diferencial de mostrar a experiência para o cliente. Quais dicas, quais percepções você tem sobre esse pequeno empreendedor na questão de experiência? Boa. Eu acho que a principal questão da experiência é muito fácil de resumir para todo mundo. É como eu quero ser tratado, sabe assim? Então, vocês estão chegando no Sebrae. A forma como eu tratei foi legal? É como eu gostaria de ser tratado? Então, sim ou não, eu tenho o meu balizamento se foi boa ou não a experiência que eu tive com vocês.
A gente tem um cliente lá em Iporá, que ele tem uma padaria, né? E eu o conheci antes do Sebrae. E ele hoje é a principal padaria da região oeste do estado, na cidade de Iporá, que é uma cidade grande, cidade muito boa, com faculdades, né? Uma cidade muito bem estruturada. E ele uma vez me disse o seguinte, que ele vem de tempos em tempos a Goiânia para fazer cliente oculto, né? Ele vai nas padarias grandes aqui que nós temos, das redes famosas, para sacar. O que esses caras estão fazendo? Uai, estão começando a servir calda aqui. Opa, jantinha. Ah, já começaram a vender panetone em junho. Começam a sentir o que os grandes, as referências do mercado, elas estão fazendo, né? Eu gosto muito de pensar isso, assim, a gente tem que ter mentor na vida. A gente pode ser um mentor, mas a gente tem que ter mentor que fala na nossa vida. Então, para esses caras, eu gosto de sentar e ouvir, né? Poxa, eu tenho que sentar e ouvir o que esses caras estão falando. É igual pai e mãe. A gente precisa, assim, poxa, meu pai e minha mãe falou, sim, senhor, eu vou ouvir, posso estar velho que for, vou ouvir porque meu pai e minha mãe, né? E vou aplicar isso, eles têm razão no que eles estão dizendo, né? A mesma coisa são com as marcas. Então a gente precisa ver quem já fez o caminho que a gente fez, ouvir quem já fez esse caminho, visitar as marcas que já estão na nossa frente, né? Sim. Ou que já estão há mais tempo fazendo. E eu acho que sempre também ele pode tentar trazer alguma coisa de outro segmento, né? A gente tem hoje uma cliente que ela tem uma indústria, ela é uma mulher que lidera uma indústria de borracha e a partir dessa borracha ela faz peças automotivas. Nichado, né? Muito nichado, muito específico, que geralmente o público é público masculino. Sim. Dos donos da indústria. Ela é a dona da indústria, né? Então, com certeza, ela é uma pessoa que entende de carro, de veículo, revista 4 rodas, programa... fugiu o nome do programa que passa, que é da Globo, que é sobre... Acho que é Autosport. Então, programas e informações do meio, ela deve engolir esse tipo de coisa, né? Se você é da gastronomia, programas de gastronomia, revistas, séries, hoje a gente tem muita coisa na nossa mão, né? O que a gente não tinha há 20 anos. Sim. Então a gente consegue selecionar por assunto em qualquer player da vida e começar a ouvir. Ver o que esses caras estão fazendo. Poxa, eu posso fazer isso? Né? Eu gosto muito de pensar naquele meme que a gente teve do filme da Barbie, e que muitos empreendedores entraram na onda, né? Vou postar, vou fazer, massa. Mas e aí? O que você faz de diferente, né? E o empreendedor de Maceió, ele até atendido pelo Sebrae de lá, ele criou, naquela época, um milkshake rosa, que é a cor da Barbie. Hoje é o carro-chefe do produto dele, do que ele vende. Então, pensa, um filme, com todo respeito, que nem sabe que isso existe, sim, né? Poxa, o filme da Barbie tá aí, eu posso fazer alguma coisa, né? Vou começar a fazer esse tipo de situação. A gente tem hoje pet shops em Goiânia que fazem do Halloween uma festa para os seus pets, né, para os seus clientes. Então vestem eles com as roupinhas, fazem ali uma mini refeição, toda temática. Ou seja, isso agrega valor, né? Não é só o banho e a tosa, não é só isso. Tem um negocinho a mais. Sim. Isso é o diferencial, né? A gente sair dos iguais. Assim, eu acho que o diferencial é ser esse diferente mesmo. E geralmente o diferente ele assusta no momento. Puxa. Depois a pessoa entende o porquê disso tudo, né? Sim. A gente pode olhar, por exemplo, muitas tendências que a gente já viveu e que hoje nem tanto. Vamos lá, paleta mexicana. Né? Foi uma febre paleta mexicana em Goiânia, uma febre. Hoje talvez a gente não tenha essa força. Hoje a gente tem picolés normais e regionais. Aqui de Goiás mesmo, com frutos de Goiás, mas com produtos goianos. E que é muito forte. Você vai para o litoral, você vê Trilhas da Amazônia, que é uma loja daqui, lá. Então você tem esse regionalismo também muito forte, né? Você tem essa pegada muito forte. Esses dias não teve um tempo que eu fui dar uma aula em Querência, no Mato Grosso. E aí, cara, eu cheguei lá e eu vi escrito assim, ó, no espetinho, jantinha do goiano. Só a gente faz jantinha, né? Só a gente, cara. Então eu falei, pô, sensacional. E o que mais tem é goiano que tá morando lá, então, ou seja, você tem um público. É mais ou menos quem tem um restaurante brasileiro fora do país, né? Para brasileiros. Então, eu acho que esse é a sacada. Pô, tem uma galera aqui, eu posso fazer, então vou dar mente, né? Sim. Acho que para finalizar, vou fazer uma última pergunta aqui.
Tem um telespectador querido aqui, que ele está começando um canal no YouTube. Ah, é? E aí ele estava querendo saber qual seria Vou mandar uma dica para ele. a principal dica sobre branding para esse tipo de canal. E a segunda coisa, qual é o principal programa aqui do Sebrae que você indicaria para ele assistir? Eu acho que esse pro YouTube ele é hoje um oceano muito vermelho, né? Tem a teoria do oceano azul e do oceano vermelho. Esse é muito vermelho, tem muita gente lá, né? Enfim. Mas eu acho que o principal é aquele que a gente discutia antes, que é jogar o jogo do algoritmo, né? Se o algoritmo do YouTube pede para que as palavras-chave, o SEO, né, dessas palavras sejam bem feitas, vamos fazer. Vamos colocar isso na busca. Se ele pede ou indica que o Shorts é um formato interessante, vamos traduzir os nossos vídeos em Shorts, né? E assim a gente começa a fazer qualquer tipo de jogo dentro da plataforma. Eu vou começar a explorar outras plataformas, né? O próprio TikTok, o próprio Reels, né, do Instagram, são plataformas em que o Short se adapta mais ou menos. Então é explorar um pouco disso, né? Eu gosto muito da ideia de, por mais que hoje eu comece, eu tenha os perfis reservados nas redes, em todas, que daqui a pouco você pode utilizar, mas eu foco em duas, foco em uma. Né? Então vamos focar no YouTube? Vamos focar no YouTube, vamos produzir conteúdo, vamos cansar de ver vídeo de YouTube, vamos cansar de ver situações de YouTube, vamos cansar de participar de eventos que falem de YouTube, né? Específicos disso, para que eu seja especialista. Em paralelo, eu terei uma outra rede de suporte. Porque eu gosto sempre de pensar, Bruno, que é o seguinte: hoje nós estamos num mundo muito polarizado. A gente tem um mundo de redes sociais, que basta uma canetada e essas redes deixam de existir. Né? Sim. Aí já pensou se tivemos a canetada? Onde nós vamos encontrar vocês? Quem? Que site? Se o WhatsApp cai, tem empreendedor que não vende mais. Ele só vende pelo WhatsApp. Então a gente precisa, no digital a gente fala duas coisas: o que é terreno próprio e o que é terreno alugado. Né? Terreno alugado, todos nós temos perfis nas redes sociais, mas o terreno próprio geralmente é o site, é o blog, onde você consegue pôr o seu conteúdo do seu jeito, sem filtro, sem algoritmo, do seu jeito. No final dos tempos, no final do mundo, é mais ou menos o que pode sobrar, né? Então é começar a pensar dessa forma. No Sebrae, a gente tem alguns cursos como marketing digital, muito forte, a gente tem tráfego pago, recém-lançado também na Escola de Negócios, a gente tem o Vídeos que Vendem, que eu disse, e o Storytelling. Eu acho que esse combo aí fecha o pacote, né? Porque, na verdade, quando você está querendo ver vídeo, você quer ver boas histórias. Pode ser história de investimento, a história do dia a dia. Eu vou te contar uma história. Em 1920, você tem que ter um quê, né? Você tem que saber prender a atenção. A retenção, ela precisa fazer sentido. E é um serviço muito difícil também, viu, Bruno? Não é do jeito que eu falo, às vezes parece que a gente está acertando sempre. A gente está mais errando que acertando. E eu acho que esse é o jogo do marketing. Eu erro, eu testo, eu erro, eu volto, eu testo, eu erro, e assim eu vou melhorando, né? E já não tem uma fórmula mágica de, poxa, vamos viralizar com um vídeo. Teve vídeo que a gente apostou que seria o melhor nosso, flopou. E teve vídeo que a gente não deu nada, do nada provamos simples, o negócio bomba. Como? Então, então é uma ciência que todo dia está se renovando, né? Por que está flopando aí que eu não entendi? Aí tem N variáveis, né? Dias da semana, palavras que são de banimento ou não, trilha sonora, que também pode ser banida ou não, tem uma série de coisas dentro do digital que todo dia muda, né? Então foi isso. Eu queria agradecer novamente esse papo. Com certeza agregou valor. Foi uma ótima experiência conhecer aqui, trocar essa ideia com você, compartilhar esse conhecimento com você. Muitíssimo obrigado por nos receber. E espero também que tenha ajudado nossos telespectadores aí e os empreendedores. Eu que agradeço, Donizete, Bruno, canal Agrega Valor. Muito bom falar do Sebrae, muito bom falar de empreendedorismo, falar de marketing digital, de brand. Contem conosco. Pensou em empreender, tem um Sebrae. Chame o Sebrae. Por último, a gente vai pedir aqui para você sempre ficar sabendo dos eventos que o Sebrae promove e também do Ivan como um grande palestrante e entendedor de diversos assuntos. Sigam eles aqui nas redes sociais, a gente vai deixar tudo aqui na tela certinho, porque isso sim, esse tipo de conhecimento pode fazer você sair do zero e virar um bom empreendedor. E é com esse apoio, porque ninguém cresce sozinho, e com esse apoio você vai conseguir chegar longe. Muito obrigado a todo mundo que assistiu.
e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu.